bom lugar, bom porque o Senhor está aqui, bom porque os teus anjos cercam a gente com poder, com paz, com graça, também com a certeza que temos, Pai, que seremos abençoados nessa noite. Amém. E a melhor e a maior bênção que podemos receber é o completo conhecimento de nós mesmos, a fim de verificarmos nossas falhas de caráter e pela graça divina podê-las corrigir. E dessa maneira sermos verdadeiramente novas criaturas, Pai. Senhor, permita que isso aconteça hoje, começando pela minha vida, na vida de todo aquele que anseia assim ser alguém que busque a estatura de Cristo Jesus. Amém. Abençoe a tua igreja. A tua igreja ela é uma igreja de fé. Ela carrega uma agenda, Senhor, que pôs ao altar. São algumas centenas de milhares de nomes que nós, nesse instante solene, reapresentamos um por um ao Senhor. Amém. Pedimos que, pelo nome de Jesus, o Senhor permita que haja uma visitação de anjos celestiais em cada alma que é apresentada no altar. Amém. Que elas sejam guardadas, protegidas do engodo, protegidas das astúcias de um anjo caído, das trevas que assolam o planeta, dos gostos pervertidos que as seguram encadeadas com o anjo rebelde, para que então experimentem, Pai, nem que por um instante, a magistralidade de conhecer quem é Jesus Cristo. Amém. E dessa maneira venha resultar em milagres. E você não pode furar esse compromisso. Deus marcou na eternidade esse encontro com Ele, que eu e você estivéssemos juntos diante dEle, porque a palavra é dEle, a graça é dEle, a cruz é nossa, para nós não tomarmos para nós e alcançarmos a vitória que Ele alcançou ali, para que podemos subir. Tá? Se você quer subir, diga comigo: eu quero subir. Eu quero subir. Só quem quer mesmo: eu quero subir. Eu quero subir. É uma oração. Deus está ouvindo. Ah, eles querem subir? Vou ajudá-los. Amém? Amém. Tá? Então, nesse momento, meu apelo é que você não fale mais agora, tá? Senão eu não vou conseguir captar a mente de Deus. Eu não sei o que falar para você. Já pensou se eu viesse de São Paulo para eu falar contigo? Eu tinha que perder. E eu vim para que Deus fale com você e comigo também. Amém? Então, agora, se o seu colega do lado quiser conversar, fala com bastante carinho para ele ficar agora em silêncio para receber a bênção, tá? Nós vamos adorar a Deus agora ouvindo o silêncio é uma oração, tá bom? Deus seja louvado por isso, pela sua compreensão e seu apoio, tá? Então olha que coisa interessante. A Bíblia é o livro dos livros, né? Existem vários livros que muito antigos. Alguns dizem que há até livros mais antigos que a Bíblia. O livro dos Vedas, que não é mais antigo que a Bíblia. De Bhagavad Gita, também não é mais antigo, mas alguns acreditam que é. São livros de sabedoria. Tem também o Alcorão, e esse vai depois. Tá? Tem até o livro de Joseph Smith, que vem depois. São livros que aparecem por aí, mas nenhum livro carrega informações que englobam tudo sobre o ser humano, e sobre o mundo, sobre o universo. A Bíblia é tão precisa que antes que se descobrissem, que a ciência pudesse apregoar, né, alguns elementos que hoje a gente para pensar, tipo o peso da massa atmosférica, né? O peso da Terra primeiro, né? A Terra tem peso e ela flutua. O livro de Jó 26:7 já falava isso há muitos anos atrás.
Foi levado 1.500 anos em média para ela ser escrita. E esse texto conta-se então o peso. Hoje os cientistas eles apregoaram o peso, né? Segundo eles, não posso conferir, mas é o que está escrito: 6 trilhões 586 quintilhões. Vê se dá para captar um número desses, né? 242 quatrilhões 500 trilhões de toneladas. E foi formada pelo que não se vê. Hebreus 11:3. São os átomos que formam a Terra. E ela está suspensa num eixo, né? Sem mão humana. Imagine essa quantidade de peso flutuando no universo, sustentada pelo nada. E o eixo giratório imaginário que está lá no centro dela, a Terra está rodando, segundo também a ciência, a 1.600 km por hora. Um carro a 120 anda rápido, né? Imagine 1.600 km por hora. A gente parece que não está acontecendo nada aqui. Nós estamos rodando nessa velocidade. São coisas que nossa mente não capta. Não conseguimos entender. E também o Jó 28:25 diz que, já dizia, agora sim que a massa atmosférica tem peso. Interessante. Diz que os ventos eles circulam a terra. Eclesiastes 1:6. O peso da massa atmosférica, segundo também a ciência, é 5.000 trilhões de toneladas. Quanto que deve ser isso? E que o oxigênio, ele é 90% dele é desprendido, é criado pelas algas marinhas, que é o que a ciência está pregoando. Nós somos seres humanos, olhando para nós, parece que somos uma matéria sólida, mas nós somos 75% água. As crianças, bebês, 85%. E as partículas subatômicas atravessam sobre nós como se nós não existíssemos. Então, coisas que a mente não capta, como a oração. A gente não sabe o que é oração. Através da arte de orar, o cristão que ora, ele descobre a distância em que Deus se encontra. Quando você ora, Deus revela a mente dele àqueles que oram. Isso é fabuloso. Então, nós estamos aqui reativando em nós um hábito de sermos intercessores, de sermos luz, porque está escrito. Serviço Cristão 175, se tua luz arder brilhante, 1000 tochas acenderão na tua chama. Amém? Amém. O mundo está em trevas. E se você é luz, você tem que levar essa luz para aqueles que estão sem ela. Deus está pronto para te fazer um luzeiro, porque os ministros de Deus são labaredas de fogo. Amém? Amém. Salmo 104:4. Então seja o intercessor de Deus. Há 3 tipos de oração segundo frases, né? Tipo poemas de Maomé. Eu achei interessante. Diz que a mais simples de todas é a oração proferida pelos lábios. Tem pessoas que oram, mas de boca para fora, agradecem sempre o alimento, mas aquela oração mecânica, quando vai dormir, às vezes esqueceu de orar. Ele vira um pouquinho para o lado, fala: ó Deus, a minha oração é a mesma de ontem, tá? Volta para o outro lado quando a gente vai dormir. Alguns oram com tanta pressa que põe a mão na maçaneta. Puxa, não orei. Senhor, me protege e guarda esse dia e vai embora. Aqueles que oram depressa param de orar. Oração é uma audiência com Deus. É para você parar. Quando você para falar com Deus, Deus para todo o universo para te ouvir. Amém? Amém. O segundo tipo de oração que Maomé apregoava, né, que é um pouco mais extensa, a oração, aquela cuja a mente se esforça para pensar nas coisas divinas. Mas há aquele terceiro tipo,
é aquela, a mais profunda, é aquela cuja a alma tem dificuldade em afastar-se de Deus. Então, vale para nós aqui pensarmos um pouquinho. Que tipo de comunhão com Deus nós estamos tendo? Que tipo? De manhã você deve levantar, pega a agenda, deixa na cabeceira. Levanta, põe-se de joelhos e já ore. Apresenta esses nomes, junto com a tua vida. Peça para que Deus te impressione com mais pessoas que vão precisar que você ore por elas. É um ministério pessoal. Deus não faz nada se nós não orarmos pedindo por alguém. Grande Conflito 525, eu já disse aqui. E esse mesmo livro, nessa mesma página, em outro parágrafo, diz assim, que os cristãos que oram descobrem, né? Reconhecem a sua completa incapacidade de conquistar almas para Cristo. E a oração intercessória abre maneiras para Deus agir de formas inimagináveis. Olha que coisa fabulosa. Portanto, é tempo de fazer muito mais do que falar de intercessão. É tempo de ser coberto por grupos de oração, formar grupos de oração, ser cobertos por pessoas que oram. É tempo de orar e clamar por nossas famílias, rogando a Deus por elas. Grande Conflito 525. Esse é o tempo. Eu peço que você experimente, porque vidas vão ser transformadas através de um coração anelante, de um intercessor. Amém, Daniel? Que bom te ver. Então, tem gente que não tem agenda ainda aqui, talvez. Você que está nos visitando a primeira vez, dá tempo amanhã, sábado, domingo, trazer esse altar, nome de pessoas que você quer ver restaurado espiritualmente, principalmente. Vamos ter uma noção para os irmãos que nos visitam de todo o coração, com toda sinceridade, porque todos estamos diante de Deus. Eu penso que vocês que já têm uma agenda, levantem a mão quem está já sentindo que há pessoas abençoadas por esse ministério. Levante a mão, só os que sentem de coração que estão sendo abençoados. Tá? Ok. Já tem uma parte de pessoas que já estão sentindo, estão vendo talvez isso. Todo dia que eu chego aqui, alguém já fala, já tem milagres acontecendo. Vocês vão ouvir depois. Agora, ou poderão ficar só com esses que estão levantando a mão, ou com você, se você experimentar. Agora, se você não fizer nada, me perdoe. Você não vai receber nada do que é melhor que Deus tem reservado. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível. O possível Ele não vai fazer. Não vai fazer. Então, dê uma chance para Deus agir na tua vida. Jovens, crianças, tenham na sua agenda também. Seja um intercessor. Experimenta. Eu trouxe nomes aqui. Tem várias pessoas que estão jejuando. Está aqui um envelope carregado deles. Hoje tem muita gente jejuando aqui para que haja um despertamento. E louvado seja Deus por você que está jejuando. Amém? Amém. Tenho orado por você. E nessa madrugada, de novo farei isso. E se você ainda não está e quer experimentar, dá tempo. Tem ainda sexta, sábado e domingo. Coloque teu nome, sobrenome e o dia que você escolhe. Deixe que eu ore para essas pessoas. Dá o seu nome. Também, aqui tem o nome de pessoas muito queridas nossas. Não vou citar o nome de todas aqui, porque nem teria como. Mas a Rosimeire dos Reis Gordes, firme, filha de Deus. Glória Siríaco, eu acredito. Marilene Marques de Souza, Daiane Souza dos Santos Coelho. Aqui o Lula, que é o Eduardo Lula e a esposa Pieta, lá de Itabuna.
Rosimene Fernandes dos Santos e seu bebê, também o irmão. Como vamos viver tudo que estamos aprendendo aqui essa semana? Como viver? E à tarde vai ser, eu creio que vai ser 5 horas, talvez 4h30, a gente vai acertar e vai te falar amanhã, e sábado de manhã também, que já é uma palestra, né, completando os passos para um estilo de vida, um novo estilo de vida, né, trazidas de Whitewood, Geórgia, Tennessee, tá? O único hospital do mundo que trata os seus enfermos sem medicamentos. Eu estive lá, fiquei um tempo lá, estava aprendendo coisas lá que eu queria, com sede e fome, aplicar no meu filho. Depois descobri que eu podia ajudar muitas pessoas com o que eu descobri. Tá? Então você vai entender melhor. E depois a Universidade de Loma Linda, uma das maiores do mundo com relação à saúde, que fica no Califórnia. Também estive lá e fiquei um tempo lá. Tá? Não sou da área de saúde, vou deixar claro, não sou pastor de teólogo e nem da área de saúde, eu sou da área financeira, tá? BNF. Mas eu fui estudar isso porque eu queria, primeiro, né, ajudar meu filho. E hoje eu quero ajudar todas as pessoas que Deus me colocar no caminho. Porque eu conheço centenas de pessoas, se não já milhares, que já, não só porque eu estou apresentando, porque já descobriram isso talvez antes, já tem uma qualidade de vida muito mais elevada. E você poderá também desfrutar disso. Amém? Amém. Deus seja louvado por isso. O Salmo 145, 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Nós precisamos entender o que significa invocar a Deus em verdade, para que Ele possa ser confirmado perto de nós. Tá? Depois, verso 19, Salmo 145, Ele cumprirá o desejo daqueles que o temem. Temer a Deus é reconhecê-lo como soberano. Ouvirá o seu clamor e o salvará. Glória a Deus por isso. Amém. Promessa de quem não pode mentir, Tito 1:2, de quem é impossível que minta, Hebreus 6:18. Deus não é filho do homem para que minta, e nem algo semelhante para que não cumpra aquilo que prometeu. Números 23:19. Ele vai cumprir o que falou. Velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Então fique certo de uma coisa: Deus cumprirá o que está escrito. Amém? Amém. Tanto para o bem como para o mal. O mal o sentido do mal é terminar com o mal. Portanto, nós vamos nos desfazer do que há de mal em nós, pelo poder, pela graça que vem dos céus. Então o Senhor, olha que verso, irmãos, Ele está falando que vai cumprir o desejo da gente. Se nós o invocarmos em verdade, como eu posso invocar Deus em verdade e não viver verdade? Eu já citei o verso 17 e 17 de João: santificai na verdade, a tua palavra é verdade. Mas tem um porém. A verdade, ela não, a palavra não santifica se não é praticada. Não adianta você falar da verdade, mas se você não pratica. Está escrito numa carta. Carta 16 de 1822, 872, melhor. Vamos praticar o que nós estamos aprendendo. E o Senhor, no Salmo 145, 20, completando esse salmo, esses versos que eu estou apregoando, diz que o Senhor guarda aqueles que o amam, né? Ele tem guardado. Agora, o amor a Deus. Se eu entrar em qualquer igreja cristã e perguntar quem ama Jesus, acho que as mãos todas são levantadas. É notório. Amar a Deus de boca não é difícil, mas 1 João 3,18 diz que eu tenho que amar não de boca nem por palavra, mas por obra e por verdade. O que representa isso? Deus, Ele nos deixou mandamentos para serem guardados. Ele deu os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Depois, a seguir, Ele deu uma lei para Moisés, que o próprio Moisés escreveu num livro.
24:7 de Êxodo, 24:12, a lei de Deus na terra. Uma exclusiva para o povo hebreu, a lei mosaica. Essa lei mosaica nasceu com data para acabar. Colossenses 2, 16, 14, 16 e 18. Acabaria na cruz, confirmada em 16 do livro de Lucas. E essa acabou na cruz. Agora, além dos 10 mandamentos, essa seria eterna. 31, 18 do livro de Êxodo, 5, 18, 17, 18 do livro de Mateus. Jesus disse: ao vir, não vim para mudar a lei ou para destruí-la, nem a me rogar, eu vim para cumprir. E até que o céu e a terra passem, nem o i nem o j da lei serão omitidos, sem que tudo seja cumprido. Confirmado em 16, 17 de Lucas, e com um monte de outros versos que eu poderia passar para você. Agora, muita gente guarda os 10 mandamentos e ainda vai se perder. Sabia? Eu morei um tempo da minha vida em Israel. E lá eles são campeões na guarda dos 10 mandamentos. Guardar a lei por legalismo, por contingência do papel na letra, isso não mata. Por isso Jesus veio e escreveu, através de sua vida, de suas palavras, todo o Novo Testamento, nos ensinando o que representa obedecer a Deus. E tem um verso que serve bem nesse momento, que está na Bíblia Viva, a melhor tradução para esse verso, João 9,4. Bíblia Viva. Ninguém é capaz de desobedecer a Ele, a Deus, e ser feliz nessa vida. Levanta a mão quem quer ser infeliz. Infeliz. Alguém quer ser infeliz? Ninguém. Alguém quer ser enganado? Pode levantar a mão. Ninguém quer. Então eu vou repetir. Ninguém é capaz de desobedecer a Ele e ser feliz nessa vida. Deus nos criou para sermos felizes e muito felizes. E Ele quer fazer isso acontecer na tua vida, amém? Amém. Então, para que isso se sucedesse, Ele foi categórico, pouco antes de subir aos céus. Já nos Evangelhos, João 13, verso 34, Ele nos deu um novo mandamento. Este, ao ser guardado, junto com o corpo dos outros 10, esse sim vai me dar um diferencial. Presta atenção o que está escrito. E um novo mandamento Ele nos deu. Em nenhum momento Ele dá esse novo e fala: esquece os 10. Quando em 22, 35 a 40 de Mateus, Ele resume a lei para um fariseu, ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Ele diz que destes dependem toda a lei e os profetas. Como é que pode esses dois depender de algo que já está findado, falido? Não. Ninguém aqui depende de um pai e de uma mãe que já faleceram. Eu só posso depender de quem está vivo. Então volta para João 13, 35, 34 primeiro. Um novo mandamento eu vos dou. É Deus falando, está escrito: assim diz o Senhor, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Amai-vos uns aos outros. Por isso, de novo, eu volto para as agendas. Eu preciso dessa agenda para aprender a amar. Eu preciso colocar o nome de pessoas que eu não consegui amar ainda para poder amá-las, porque do contrário, Deus não vai operar uma obra maravilhosa na minha vida. Eu só vou conseguir aprender a amar quem eu não amo, orando por ela primeiro, desejando para ela tudo de bom que eu quero da minha vida, e mais ainda, e deixar que Deus faça a justiça, porque eu e você não viemos a essa terra para julgar pessoas. Mateus 7, 1 e 2, Sermão do Monte.
Nós não viemos para medir as pessoas. Marcos 4, 23 e 24. Esse verso é duro. Com a mesma medida que medires aos outros, e vos medirão também, e ainda vos será acrescentada. Gabriel Garcia Marques, um grande escritor, prêmio Nobel, ele disse: aprendi que só podemos olhar um homem de cima a baixo quando estamos desejosos de ajudá-lo a se levantar. Eu concordo com ele. Se você não quer ajudar alguém a se levantar, não pode, não meça. Mas se você quer, vai em frente. Comece com o nome dele aqui nessa agenda. E na primeira oportunidade, comunique ao teu inimigo: estou orando por você. Ele vai ter um choque, né? Deus veio aqui para chocar o mundo. Chocar o mundo. No seu amor. Porque Ele é amor. E quer que você se transforme. Agora, presta atenção, filho de Deus. Nós precisamos de um milagre essa noite, para entender o que Deus tem para nos falar. Porque será um pouco? Não, muito mais além do que eu estou tentando exprimir com palavras. Porque quando ele fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai os vossos inimigos, irmãos, Mateus 5,44, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai para que vos maltratam e vos perseguem. Ele está dizendo o seguinte: não é simplesmente para mim amar a minha maneira de amar. Por exemplo, eu já aprendi a amar o irmão Otávio. Já falo com ele um bom tempo, né, irmão Otávio? É uma Raimunda. Ligou não sei quantas vezes para mim, né, irmã? Então é fácil chamar, eles são carinhosos, são bondosos, estão cuidando de mim lá no meu quarto, lá não deixa faltar nada, são super amorosos. É fácil chamar eles. Agora, Jesus disse que esse tipo de amor não é isso que vai me levar. Isso é circunstancial, é reciprocidade pura. Amar os que vos amam, até os fariseus fazem o mesmo. 5,46 de João, de Mateus de novo. Mas, Nani, que bom que você... Ele está falando para a gente amar as pessoas como Ele amou. Amai-vos como eu vos amei, doutor. Então significa que eu tenho que amar alguém que me fez mal, Solange, alguém que me arrancou pedaços, como Ele amou. O amor dele eu tenho que aprender a amar. Aí eu preciso de um milagre. Porque como é que eu falo o amor de Jesus ao meu próximo? Você percebe o tamanho do milagre que nós precisamos dessa noite aqui? Fernando, está percebendo? Então o que eu tenho que fazer? Falar com Deus. Falar o que você quer. Eu quero que isso aconteça, Senhor. Olha, Deus, Ele é tão gênero, um cavaleiro, que Ele não vai nem abençoar você, Ana, se você não permitir. Você tem que falar: eu autorizo o Senhor me abençoar. Não, eu autorizo o Senhor me abençoar. Fala no seu coração que você autoriza, porque até para isso você precisa permitir a Deus. Amém, querido? Olha, agora tem mais. João 13,35 fala: nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus, irmãos, Ele retornará à terra, promessa proferida na Bíblia, os teólogos, mais de 2.500 vezes, para buscar aqueles que são seus seguidores. Atos dos Apóstolos, página 33. Ele não vai buscar todo mundo, os seguidores dele, os discípulos dele. E os discípulos dele são aqueles que amam como Ele amou. Essa é a marca indelével do selo de Deus. Nisto conhecerão os seus discípulos. Então pede para Deus esse milagre, que os céus inteiros estão agora abertos para derramar
bênção sobre bênção na tua vida. Não poupe súplicas ao Cordeiro de Deus agora. Não poupe. Importune o trono, porque há milhares de anjos subindo e descendo para te trazer aqui o conforto, te trazer resposta à prece e subir corações. João 1,51. Aleluia ao Deus por causa do ministério dos anjos. Ok. Muito bem. Agora, toda a lei se cumpre num só ponto, ou numa só palavra: amai-vos uns aos outros como vos amei. 5,14 de Gálatas. Fazer ao teu próximo aquilo que você querer que ele fazer a ti também. Esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Agora, é possível que eu seja perfeito nesse mundo de total imperfeição? O que você acha disso? Cuidado com a resposta. Pensa bem. Podemos ser perfeitos, irmãos? Nesse mundo? E os irmãos assim ou não? Vocês estão em silêncio hoje. Sim ou não? Sim. Não está dividida a igreja. Uns sim, outros não. Vamos ver o que está escrito. Primeiro, o que é perfeição, irmãos? Eu vou te falar. O que é perfeição para Deus? Tá? O que ele disse, irmãos? Na sucessão dos textos que eu estou te passando em 5:40, 5:44, 5:46, 5:48 do livro de Mateus: seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus diria para você ser algo que você não poderia ser? O que você acha? Falaria? Não. Agora, o que é essa perfeição para Deus? Eu me lembro de um texto do Grande Conflito. Página 623. Enquanto o nosso sumo sacerdote está fazendo expiação por nós no santuário, devemos nos esforçar para sermos perfeitos em Cristo. Esta é a condição que deverão se encontrar aqueles que subsistirão no tempo da angústia. Os ricos na fé habitarão nos calabouços. Página 628. Porque serão presos a grande e última perseguição, e dos calabouços sairão para ascender aos céus. Essa é a promessa profética. Agora eu vou te dar um outro texto. Atos dos Apóstolos 560 e 561. Enquanto reinar Satanás, devemos subjugar o próprio eu e vencer todos os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso e nenhum ponto que podemos atingir dizendo: alcancei tudo completamente. A santificação é uma obediência que leva a vida toda. Amém, irmãos? Amém. Então, não podemos dizer que somos perfeitos, porque leva a vida toda. Isso chama-se santificação. Santificação, que é diferente da justificação. As pessoas confundem e isso atrapalha. A justificação, quanto tempo leva ao longo da minha vida para me alcançar? Quanto tempo leva a justificação? Já passou em termos de lição, pouco tempo. Quanto tempo? Quanto, igreja? A santificação, irmãos, quando você levanta uma oração arrependido e pede que em nome do Senhor Jesus você seja aceito pelo Pai, você é justificado ali, amém? É instantâneo. A santificação é obra de uma vida toda, como diz o apóstolo Paulo em 9:23 de Lucas, por exemplo. Cada dia, né? Aquele que quiser vir após mim, diz o Senhor Jesus, que negue-se a si mesmo e a cada dia toque a tua cruz e siga-me. É uma obra diária.
Paulo também sabia disso em 15:31 de 1 Coríntios. Morro a cada dia, morrer diariamente, morrer para o eu, morrer para a vaidade, para o orgulho, para a jactância, para o egoísmo, para as obras da carne, para o caráter ruim que existe em nós, herdeiros do pecado que somos. Então morro a cada dia, gloriando em vós, irmãos, pelo nome e pela graça do Senhor Jesus. É o que está lá escrito. Então temos que aprender a arte de morrer cada dia para buscar a santificação, que é a perfeição para Deus. Mas agora qual é o verso que arremata isso? Eu poderia dizer Colossenses 3,14. Lá está escrito: sobretudo revestivos de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Amém? Então esse é a perfeição para Deus. Quando você ama, deliberadamente você ama, você perdoa, você não guarda rancores, você não guarda ressentimentos, você quer o melhor para todos os seus próximos, o seu próximo. Eu dei um exemplo para você. Olha, eu não estive em Calcutá, mas eu passei pertinho, lá na Índia. São lugares, irmãos, alguns lugares ali que eu, apesar de eu não ter estado ali, tanta sujeira, tanto lixo, tudo é sujo. As ruas nos tempos de Madre Teresa de Calcutá, caíam pessoas mortas e ficavam nas ruas com um pacote de lixo, agora no lixeiro no dia seguinte. Aquela senhorinha franzina, ela magérrima, 1,5 metros, saía do hospital da missão todas as manhãs, e ela, ao ver um leproso de repente caído no beiral de uma sarjeta, ainda respirando, ela levantava aquele homem com uma força que só pode ser do alto, aquelas roupas colando naquelas feridas gosmentas da hanseníase, da lepra, às vezes cheio de moscas. Essa doença, irmãos, o pessoal libera um líquido que é um fedor, uma sensação ruim, pegajosa. Ela o levantava e o levava para esse hospital da missão. Chegava lá, ela tirava a roupa dele, dando um banho com água morna para descolar a roupa. Eles estavam fedidos porque há dias não eram mais cuidados, estavam praticamente esperando a morte. E ela fazia isso cantando. Depois que ela ou banhava ou despia, passava uma espécie de uma sulfa, enfaixava algumas feridas, alguns pedaços do corpo, já não tinha mais, e limpava a boca dele, fazia uma asepsia, para ele pudesse então saborear uma refeição que ela trazia e dava de colher em colher. Eu não sei se essa serva de Deus guardou os mandamentos como consta na palavra. Eu tenho certeza de uma coisa: ela amou todo o tempo. Para ela todos os dias era um sábado do Senhor, porque ela servia e via para servir. E eu acredito que se eu fizer a minha parte de esforço, eu vou encontrar ela no céu. Amém. Ela ganhou o prêmio Nobel de 1979. E cada centavo foi dedicado a obras de filantropia. Agora, Mateus 24, que é o sermão do tempo do fim, apresenta Jesus nos alertando que nos últimos dias levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Então ele já disse que ia ter muita fome. Agora,
Nós estamos em pleno século XXI e tem muita fome no mundo ainda, com tantos recursos. Segundo o The 100 Site, o site da fome da ONU, olha, ele está desatualizado, porque eles não estão atualizando. Algum tempo atrás, apregoava que são 17% da população passa fome. Mais de 1 milhão. 1 bilhão, melhor. 1 bilhão de pessoas, de irmãos nossos que não comeram ontem, nem anteontem, nem vão comer amanhã. Que são naquela janela 10x40. Essa região da Ásia, alguns da América Central. Diz que cerca de 1/3 da humanidade, pouco mais de 2 bilhões, possui anemia crônica profunda. Não recebem a quantidade de calorias necessárias para a subsistência diariamente. A maior parte são crianças. Segundo essa parte da janela 10x40, que é a região que eu expliquei, África também, lógico. Na África eu estive. E eu vi com os meus olhos coisas difíceis de falar. Eu vi alguns povoados, cisternas rotas, em que as crianças pegavam água numa concha de coco. E quando você olhar, além da água barrenta, ela tinha uns bichinhos vivos, irmãos. Era tudo que tinha para tomar. Eu vi cenas de mães que estavam carregando os filhos que estavam mortos, cobertos de moscas. Mas elas os amavam, tanto que não estão ainda preparadas para deixar para os abutres, não dá tempo nem de ter. Enquanto isso, segundo a ONU, segundo o site não governamental Géopolitique de la Faim, francês, se não são apenas 8.760.000 que morrem de fome por ano. São 30 milhões. 9 milhões é de crianças. Desses 30 milhões, significa 82.161 por dia. Uma morte por segundo de fome. Para terminar a fome, a ONU diz que 13 bilhões de dólares resolveria a fome anualmente. Estados Unidos e Europa gastam esse valor só com perfumaria por ano. Perfume por Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior, com aquela área de investimento, pets, para animais de estimação. Os Estados Unidos gasta 17 bilhões de dólares por ano. E o mundo gasta com pedofilia e pornografia 22 bilhões de dólares. Aí você vai lá para 24:12 do livro de Mateus, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Você acha que existe ainda esse amor que Deus está apresentando na palavra dele, no mundo? As pessoas são cada vez mais indiferentes, frias, apáticas, a estender o seu braço, a olhar para o próximo. E ainda disse em 24:11 que ele reitera que ficássemos atentos, porque viriam muitos falsos profetas para enganar os eleitos de Deus nesses últimos dias. E eles estão vindo. São de todas as partes. Como eu falei aqui esses dias aqui, se abrem igrejas hoje mais do que se abrem no teto. Existem hoje homens que se dizem pastores, que mercadejam, enganando o seu semelhante. Está escrito e profetizado na Bíblia. 2 Pedro 2, 1 a 3, 2 Coríntios 4, verso 2. Fazendo de mercadoria a alma humana. Lá em São Paulo, no centro da cidade, um amigo é um pastor que veio do Nordeste para fazer compra de material para evangelismo e para participar de uma feira.
E ele foi num hotel onde muitos pastores costumavam ir. Quando ele chegou na recepção, depois que fez a ficha, o recepcionista falou para ele: "O pastor, o senhor também quer um serviço de acompanhante?" Você sabe o que significa isso? Ele falou: "O que é isso?" Eu falei: "Não quero, não. Nem pensar. Eu vim fazer outra coisa aqui." Olha, irmãos, Jesus deixou claro também em 7 versos 12, 16 lá do livro de Mateus: "Acautelai-vos dos falsos profetas que virão até vós vestidos de ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Atestam que conhecem a Deus, mas negam as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra." Título 16. A rainha da Inglaterra, numa viagem de um fim de semana com a sua equipe real para visitar um país, gastam cerca de 20 milhões de dólares. Quantas cestas básicas poderiam isso representar? Então, por isso o Senhor levanta os profetas, que devem ser lembrados sempre quando a palavra de Deus é aberta. E o que está escrito lá no livro de Joel, verso 2: "Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto." A mensagem de Deus, irmãos, eu falei aqui ontem, a mensagem de Deus ela não foi dada só para que nós saímos pelas portas no pulo de alegria. Eu podia falar o tempo inteiro só de coisas boas, só de milagres para vocês. Eu estou falando de coisas melhores do que coisas boas, estou falando de coisas eternas para vocês. Amém? Amém. A mensagem de Deus tem que perturbar a gente, tem que incomodar a gente, tem que mostrar para nós que nós dependemos da misericórdia de Deus. O problema não é que nós pecamos, é que nós só pecamos. E pior ainda, nós não podemos, nós não conseguimos mudar. Não é eu que estou dizendo, está escrito 13:23 do livro de Jeremias: "Pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele, o leopardo as manchas da sua pele? Então vós que sois ensinados a fazer o mal, pode fazer o bem também." Você só vai conseguir fazer o bem se Jesus habitar em você. Amém. E é isso que nós estamos aqui buscando a cada dia, aprendendo dele, para que ele faça de nós o templo do Espírito Santo. E para isso ele te criou, para habitar em você, para transformar a tua vida. Portanto, olha para mim, não se surpreenda, filho de Deus, não se surpreenda. Primeiro, os jovens me procuram muito, falam: "Fernando, eu não consigo viver o Evangelho, não consigo viver os ensinos de Cristo." Eu falo: o problema não é o comportamento. Você que está me escutando, não é o seu comportamento, o problema está no seu relacionamento com Deus. Relaciona-se mais com Ele, seja mais íntimo dele, que você vai conseguir fazer tudo por aquele que te fortalece. Amém? Amém. Porque está escrito, não existe a expressão "não consigo" na Bíblia. Existe "eu posso tudo". Glória por isso. Amém. Agora, para que o teu tempo seja preparado para que o Espírito faça morada, muitas vezes Deus vai permitir que o diabo esmurre você. Eu estou falando a verdade, porque está escrito. Pela excelência das revelações que me foram dadas, foi-me dado também o espinho da carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Pelo que 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que o afastasse de mim. Mas o Senhor disse: "Não, Paulo, eu vou deixar te esbofeteando um pouco mais, porque a minha graça te basta." Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse verso está no meu coração para inteiro. Na fraqueza.
Então Paulo entendeu e disse: então de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. Eu que sentirei prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, eu sou? É o que sou? Repete comigo: quando sou fraco, é porque sou? Então, na fraqueza, Satanás ainda poderá te dar alguns golpes, e Deus vai permitir. Só que por que Deus permite? Porque Deus é o único que sabe como extrair as coisas nefastas do inferno, bênção, luz e edificação. Por exemplo, você não pode se equivocar. Deus, ele é a favor ou contra o adultério? Lógico, é notório. Agora, um filho que nasce do adultério, Deus desejou aquela criança, sim ou não? Não. Uma criança nasce salva ou perdida, irmãos? Acabou de nascer, linda, maravilhosa. Ela nasceu salva ou perdida? Salva ou perdida? Perdida. Então não precisa do Salvador? Perdida. Alguém que vem nesse mundo não precisa do Salvador? Está percebendo o tamanho da nossa necessidade a Deus? Está percebendo? O filho de um estupro, Deus desejou aquela criança, sim ou não? Irmãos, esse é o poder de Deus. Apesar de Deus ser redondamente contra o estupro, redondamente contra o adultério, Ele sabe extrair bênção daquilo que é maldição. Amém? Amém? Eu conheço um pastor que é filho de estupro. É um dos pastores mais abençoados que eu já conheci. Conheço uma filha que se batizou na minha igreja, filha de um estupro. É a filha mais abençoada que essa mãe tem, a companheira dela, porque Deus extraiu das misérias do inferno a sua graça divina e poderosa. Amém? Amém. Portanto, não deva servir a Deus, porque Deus é Deus, Ele é Deus de amor e de bênção. Isso só vai levar ainda algumas bufetadas do diabo se você insistir. Você não foi criado para ser provado a vida toda. Deus só permite purificar o teu caráter, porque Deus te ama tanto que Ele não suportou ficar no céu sem você. Ele desceu para que você pudesse subir. Amém. E Ele quer que você suba. Então Ele, se Ele entender a sua onipotência, que você precisa ser surrado pelo anjo da morte, Ele vai deixar. Até onde você pode suportar, Ele vai deixar. Essa semana é para abreviar o seu sofrimento, filho de Deus. Amém. Você vai continuar se quiser. De tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque disso depende toda a lei e os profetas. Eclesiastes 12:13. Porque Deus a trazer a justiça toda a obra, toda, até aquelas que estiverem cobertas, quer seja bom, quer seja ruim. 12:14 de Eclesiastes. Olha, pelo amor de Deus, não brinque de ser cristão, filho do Altíssimo. Não brinca, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Deus te ama tanto e quer te livrar. E só não livrou ainda porque você não deixou. Mas você vai deixar. Amém. Nós vamos deixar, amém? Amém. Porque está escrito: bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Amém. Efésios 1, 3-5. O amor de novo. Ok? Agora no teu coração.
Paulo disse: muitos há, os quais muitas vezes vos disse, agora também digo, que são inimigos, digo chorando de passar, digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Esses só pensam em coisas terrenas. Ele repete, em outras palavras, em Romanos 16, versos 17 e 18: rogo-vos, ele está falando com instância, rogo-vos, imploro-vos, irmãos, que noteis aqueles que vos promovem entre vocês dissensão e escândalos, contra a doutrina que já aprendestes. Esses tais não servem no Senhor Jesus, desviai-vos deles. Eles servem ao seu próprio ventre, e com suaves palavras enganam os simples de coração. Muito bem. Tornar claras as leis naturais, instar para que elas sejam obedecidas, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a mensagem do terceiro anjo do Senhor. Conselho sobre Saúde, página 289. Vamos lá. O reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. 14 e 17 de Romanos. E o reino dos céus não constitui apenas em palavra, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Ok. E a saúde deve ser tão sagradamente cuidada quanto o caráter, irmãos. Orientação da criança 343. A alma está para o corpo, ou a saúde está para a vida? Perceba bem, Deus criou você para que tenha saúde, saúde física, saúde emocional, para que tenha saúde mental e saúde espiritual. Alguém tem interesse que você não tenha essa saúde. Aquele que veio para enganar, matar e roubar, aquele que é ocupado pelas misérias, pelas doenças, pelas epidemias, pelas pestes. E ele faz, de acordo com os tempos, ele vai trabalhando, ele vai renovando a sua arte de enganar. Muito bem. Eu falei para vocês que ia falar um pouquinho, eu não vou ter tempo de falar de partes científicas, como poderia falar, mas Alzheimer e o mal de Parkinson. Seria apenas pegando dois exemplos de várias patologias ou enfermidades, tá? De origem cerebral, mental. Você pode ir indo mais para frente, tá? O Parkinson, por exemplo, ele nasce, o parkinsonismo ele nasce através da questão da morte ou disfunção dos neurônios produtores de dopamina. Dopamina é um vaso, um neurotransmissor. Já falei para vocês, neurotransmissor, daqueles 120 hormônios. Ele é um precursor, ele vem antes da noradrenalina e da adrenalina. Ele é responsável, ele age no sistema nervoso central, comandando os movimentos que partem do córtex cerebral e vão até os músculos do corpo inteiro, tá? Então cada movimento que você está fazendo, abrir as mãos, os pés, está tendo uma função cerebral através desses hormônios que estão sendo comandados pelo cérebro. Agora, a pessoa que tem o Parkinson, de acordo com a evolução da enfermidade, eles começam a ter um tremor, tá? É uma doença degenerativa. Então ele vai pegar, ele não consegue nem comer mais, vai pegar uma colher, aquela colher vem tremendo, ele não consegue encaixar na boca, ele pode, um sorvete ele não pode tomar. Aliás, nós não vamos tomar mais sorvete aqui, amém? Amém! Aliás, eu vou deixar uma receita para quem gosta, tá? Para depois fazer um caseiro maravilhoso. Esses comerciais não, porque a gente já descobriu que tem nele. Os venenos que tem nele, né?
Tá? Mas você vai pegar então uma colher, vai para o lado, não vai para a boca. Agora, diferente do Alzheimer, que muitas pessoas confundem, que é uma também doença de uma degenerância mental, né, cerebral, melhor. Também o cérebro vai perdendo a sua capacidade, neurônios vão sendo extintos, e com isso as pessoas portadoras do mal de Alzheimer vão perdendo as suas funções intelectuais. Tá? Aí por fora as pessoas conhecem como esclerose. Tá? Agora, começa as funções que você perde. Primeiro, a memória. As pessoas vão esquecendo quem é quem. Esquece quem é o filho, quem é o pai, lá nos últimos dias, né? E alguns esquecem quem é Jesus, quem é Deus, esquece da Bíblia. As pessoas são normalmente, é como se fosse passar uma borracha no cérebro delas. Elas perdem funções também físicas, mecânicas, deixam de andar, de se mover. Eu fui no enterro recentemente de uma mãe de um advogado que morreu de mal de Alzheimer. Agora, a medicina genômica que eu estou apresentando para você, aquelas que eu trago de fora, que ainda teria tanto para falar dela, a medicina genômica ela trata o DNA das células. O DNA é a molécula da vida. Ok? E o cromossomo humano ele é a matriz da vida. Né? O genoma humano. Através dos cromossomos, matriz da vida. Então nós temos 46, 23 cromossomos do pai e os 3 da mãe. Eles são, cada um deles, 3 bilhões de pares de bases. A somatória 138 bilhões de pares de bases, sendo duplas hélices. Quando elas são rompidas por uma questão de uma mutação, acontece a doença, a degenerância, a falência, tanto neuronal como de órgãos, de acordo com a patologia. Agora, a medicina genômica estudando, elas perceberam uma coisa, que as crianças, elas possuem uma grande quantidade da proteína causadora do mal de Alzheimer. Muita quantidade não contraem o Alzheimer. Por que elas não contraem? Então eles foram estudar. E o que praticamente era até um tanto lógico para nós aqui essa noite. A criança, por exemplo, quando ela briga com outra criança, por causa de um brinquedo, daqui 5 minutos estão brincando de novo, sim ou não? Sim. O pai e a mãe dão uma bela de uma bronca neles. Eles choram, levam uma palmada ainda. Depois de uns 5 minutos estão de novo pertinho, né? Pedindo para beijar, para acarinhar. É assim ou não é? Por que as crianças são assim? Não guardam mágoas, não guardam ressentimentos. As crianças, elas portam uma onda chamada onda alfa. É uma onda favorável, uma onda boa. É gostoso você estar perto de crianças. Elas edificam-nos em alguma coisa. Agora, você já percebeu pessoas que quando chega perto de você, parece que tem uma nuvem escura em cima delas? Já percebeu? Sempre reclamam, estão de mal da vida, enfermas, normalmente sempre estão enfermas, elas não estão de bem com a vida. Algumas pessoas são tão fortes nisso, elas têm uma onda também, é a onda beta. Algumas delas olham para uma plantinha, a plantinha murcha. Já viram isso? Alguns falam que é mal olhado. Mal olhado existe. Onda beta. Normalmente são os adultos. Existe uma onda mais elevada que a alfa. É a onda beta. Essa onda você entra nela quando você está louvando a Deus, cantando hinos sacros e está em oração. Quando você está orando de coração, se você deixa o Senhor te levar até perto do trono dele, você está emitindo ondas curativas, ondas edificantes, ondas celestiais. Essas ondas, quando você ora por alguém, elas vão atingir aquela pessoa do outro lado do Pacífico.
É que nem um celular. Eu tiro uma foto aqui agora, eu mando lá para Malásia, e a pessoa lá vai ver quase em tempo real. Em segundos ela capturou aquela foto que foi por ondas. Entenderam? E a oração, ela é mais potente que isso. Quando Gabriel, o Daniel, né, clamando a Deus que eu revelasse aquelas revelações que tinham sido passadas, que ele não estava entendendo, o anjo Gabriel desceu em menos de milionésimos de segundo do céu até onde estava, e começou dizendo: esse tu és muito amado no céu. Amém? Amém. Você é muito amado no céu. Aleluia por isso. Se não fosse, não estaríamos aqui, irmãos. Você tem que parar de emitir as ondas betas na tua vida. Então você tem que pedir para Deus. É uma coisa sobrenatural. A palavra, hein? Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta. Em todo dai graças. Esse já é a primeira lição sobre prosperidade de verdade, gente. Hoje, amanhã eu falo sobre prosperidade absoluta. Em todas as áreas da vida: casamento, finanças, educação de filhos, saúde, paz, planos de futuro. Deus é o Deus da prosperidade absoluta. Aleluia, esse Deus. Então, se você quer dar certo na vida, nunca mais murmure. Quando você murmura, você está louvando o anjo das trevas. Mas quando você dá graça, mesmo nos momentos de aflição, você está exaltando o Cordeiro de Deus. Amém. Porque está escrito: em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus o Pai para com Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 4,18 e Efésios 5,22. E vários salmos falam sobre isso, como 118, 103. Em tudo dai graças. Essa é a primeira lição para você começar a viver prosperidade. Porque o anjo caído, ele não pode ficar perto de quem está só louvando a Deus. Ele vem te dar um bufete, e você, louvado seja o nome de Deus. Ele fala: não adianta mais. Ele já aprendeu a se defender, e ele vai ter que parar, porque isso não vai dar mais resultado. Quando você louva a Deus, porque louvar a Deus quando você está ganhando bem, quando você tem saúde, quando tem bastante comida na geladeira, é fácil. Mas louvar a Deus quando você está sendo provado, é nesse momento que os céus inteiros estão preparados para receber o teu louvor. As pessoas que ganham muito dinheiro, eu trabalho com elas. No meu mercado, a gente faz operações e algumas dão muito dinheiro. Eu costumo falar para os meus clientes: não diga quando ganha dinheiro que você está sendo abençoado. Diga assim: estou sendo provado. Porque Deus não é contra o homem ganhar dinheiro, irmãos. Não é. Deus não é contra os ricos. Deus é contra o dinheiro ganhando o homem. Eu conheço pessoas, no fruto do meu trabalho, 38 anos eu trabalho com isso, com bolsa, com futuros. Eu conheço pessoas tão pobres, mas tão pobres, chegam até a ser miseráveis. A única coisa que elas têm é dinheiro. Você acredita nisso? Muito bem. Então, com a nossa cura de tantas anomalias da mente, nós vamos agora começar a ser exaladores de ondas alfas e betas. Amém? Amém. Betas, né? Betas não, tá? Alfas e betas. Alfas reconhecidas pela medicina germânica. Agora, para que isso aconteça, irmãos, eu não vou conseguir emitir ondas betas se eu estiver com o meu corpo e a minha mente contaminada. Por isso que o trabalho do diabo é contaminar você. Ele não vai dar para você, irmãos, um copo com uma bebida amarga, venenosa, para que
você tome, você sabendo que é aquilo. Ele vai te dar alguma coisa que parece muito agradável. Ele vai fazer nas oficinas do inferno os melhores meios para conquistar o teu paladar. Por exemplo, é uma das áreas que ele atua. Incrível. Conselho sobre regime, página 150. O maior poder. Satanás, ele vive observando como manter o mundo inteiro sob sua rédea, sob seu controle. E o seu maior poder sobre o homem exerce ele sobre o apetite. Interessante. E esse tenta ele estimular de todos os modos possíveis. Eu vou estar nesse livro, nessa página. Veja, irmãos, é impossível você emitir só ondas boas, você ter uma fé corajosa, você aceitar a vontade de Deus e permitir que ela te edifique, se você estiver com a sua mente lesada pelos efeitos da cafeína, por exemplo. Eu quero fazer o primeiro apelo. Não, acho que já não é o primeiro, né? Não mais cafeína para aqueles que querem ter uma mente brilhante para glorificar e exaltar o Cordeiro. Não vamos mais ingerir cafeína. Amém, igreja? Amém. Se você quiser, você pode continuar. Mas nós estamos aqui nos doutrinando com Deus, pelo poder, pela graça que vem dos céus para nós mudarmos. Eu vim para mudar com você. Eu tomei café a vida inteira. E quando eu parei, percebi o tamanho da vitória que eu nem imaginava que teria com relação à capacidade mental. O café tem cafeína. Muitos aqui não tomam café, mas alguns ainda tomam chá. Chá mate tem muita cafeína. Chá verde tem cafeína, tem menos, mas tem. Chá tender, chá preto tem cafeína. Chimarrão tem cafeína. Tem um cheiro tererê, tem essa bebida aqui. Alguns lugares aqui da Bahia eu achei isso, pessoas que usam. Tererê é um chimarrão gelado, tem cafeína. Então, em nome de Cristo Jesus, você vai substituir por outros chás. Chá de hortelã. Olha, quer ver? Estou com testemunha aqui. As minhas duas companheiras lá do hotel, né? Que é a Nani e a Rosana. Você viu quantos chás eu tomo lá por dia? Né? Então, é chá de camomila, erva doce, erva cidreira, carqueja, coco. Eu gosto desses chás, tá? Erva doce. Então, esses chás tomem à vontade. Esses chás eles são flavonoides, são fitoquímicos, tem elementos que vão te ajudar no efeito não só diurético, mas também ele é regenerador das células, tá? Eles agem contra também as formações, as más formações celulares. Então tome chás à vontade, mas esses chás, e nada de pôr os elementos da cana, lembra disso? Eu não ponho nada para adoçar. Eu gosto de sentir o gostinho do hortelã. O erva doce eu sinto doce. O camomila eu também sinto doce. Tá? É uma questão só de acostumar o paladar. Mas se no começo você quiser adoçar, eu uso mel. Aliás, minha irmã falou que comprou a frutose. Frutose, irmãos, eu não aconselho que vocês comprem, porque em São Paulo custa R$ 5,50 um pacote de 250 gramas. Eu acho caro. Aqui, essa irmã pagou R$19. Não precisa usar a frutose, você vai usar o mel ou a estévia, tá? A estévia, aqui tudo é mais caro, eu percebi, né? A estévia lá é R$4 o frasquinho, R$4. Aqui ela pagou 12, parece, ou 14, tá? Mas agora quanto vale a sua saúde, irmãos? Quanto custa a sua saúde? Doutora, quanto custa o hemodiálise, se eu fosse pagar? Só tem uma noção? Uma sessão, em média, no hospital particular. Uns 18 mil? Uns 18 mil reais. Hemodiálise. Sabe o que é hemodiálise, né? A pessoa que não tem um rim, já não funciona mais, vai ter que fazer, se submeter a uma purificação, né? Por vias de equipamentos para o seu sangue. Tá? Então, invista. Quando você está comprando algo que vai representar
uma melhora na sua saúde é investimento, não é gasto. Mas não precisa também exagerar com a frutose, por exemplo, que eu acho que é um absurdo custar tudo isso. Não use fruta. Mel e stevia tá bom. Adoçante não mais, soja e stevia, 0 de caloria. Agora tem gente que não tomou café nem esses chás, mas toma uma outra bebida que tem mais cafeína que o café. Qual é essa bebida? Qual é? Tá. Coca-Cola. Coca-Cola é carregada de cafeína, por isso que vende tanto, irmãos. Você sabe, conhece a história da Coca-Cola? Resumida, ela foi criada, né, por um farmacêutico de Atlanta, chamado Pemberton, lá da Geórgia. Ele fazia um tônico chamado Fresh Wine Cola. Era com um vinho francês, italiano chamado Marinese, e com folhas de cocaína, aquelas folhas que os índios mascam nos Andes, e é um tônico, e álcool. E vendia aqui. Depois o dólar começou a ficar depreciado, a importação muito cara, tinha que criar um tônico com coisas mais perto dele, tinha que tirar o vinho italiano, tirou o vinho, ficou 6 meses no laboratório tentando fazer outro preparo. Ele não conseguia. Ele descobriu uma tal de noz de cola, uma sementinha vermelha que vem da África. É uma árvore da família das esterculiáceas, é sudanesa, tá? E essa árvore, ela dá a noz de cola, que é a base de 24% de teobromina, é outra ina, é um alcaloide. Tem a nicotina, tem a cafeína, tem a teobromina, tá? Tem a heroína, tem a cocaína, tem umas irinas aí que são alcaloides. Muito bem. Mas ele percebeu que esse com teobromina, né, a noz de cola e o extrato da coca, era amarguíssimo. Ele então, nesses 6 meses, ele não conseguia tornar aquilo palatável. Ele recorreu à alquimia. Sabe o que é alquimia? Alguns sabem. Alquimia é quando você começa a fazer misturas e você pede a orientação dos espíritos. Quem são os espíritos? Alguns acreditam que são espíritos de ancestrais mortos. Esses espíritos de ancestral morto não tem coisa alguma, né? Eles vêm do baixo dessa terra, da região das trevas da morte. E ele recebeu essa forma. Juntou tantas coisas lá: cravo, noz moscada, açúcar, uma dose de cafeína, ácido sulfúrico para dissolver a cafeína. O ácido sulfúrico é um ácido mineral. Ele não é um ácido tão perigoso, mas ele vai causando degeneração no sistema, na mucosa do esôfago, depois do estômago. As pessoas vão ter úlceras, tá? E vários aromatizantes artificiais, aromatizante de limão, de canela e outras coisas mais. Então formou isso. Aí foi um sucesso. Foi registrado como Coca-Cola por o Frank Roberts, o seu guarda-livros. Ele nasceu em 1871, morreu em 1888, não pôde ver o sucesso da fórmula que ele criou. Mas Asa Green Grander, esse sim comprou a fórmula, começou a distribuí-la, e aí nascia a Coca-Cola. A Coca-Cola, irmãos, eu conheço o Mauro Trivelato, que é um amigo do meu coração, ele mora lá em Curitiba. O sogro dele, Dr. George W. Cran, ele trabalhou 30 anos como gerente, ele era gerente de produção, ele era engenheiro químico na Coca-Cola do Rio de Janeiro. Ele me declarava, nunca entrou uma gota de Coca-Cola na boca dele. E nunca deixou que a sua família experimentasse a bebida. Doutora Mirella Fauber, farmacêutica graduada na Universidade do Rio de Janeiro, também trabalhava no Rio. Ela trabalhou quase 5 anos. Quando ela percebeu que essa bebida era de fundo maléfico, que causaria degenerância dos usuários, ela falou: eu não me formei para fazer com que as pessoas ficassem enfermas. Ela deixou de ser uma engenheira da química da Coca-Cola. Agora, não é só a Coca-Cola que é carregada de cafeína e de teobromina.
como eu escrevi para você. Tá? Também o Guaraná. O Guaraná tem além da Guaraína. E todos os refrigerantes eles colocam cafeína, irmãos, porque a pessoa fica viciada. É dependência química que causa essas alcaloides. E essa dependência, a cafeína ela causa desidratação nas células. As pessoas começam a tomar e sentem sede, porque ela ao entrar na célula, as células, como eu falei para vocês, elas conversam na linguagem delas, elas mandam uma mensagem: sério, nós estamos com sede, estamos aqui nos desidratando. Então aí a pessoa vai, em vez de tomar água, 45 sintomas, segundo a Universidade de Washington, saiu na revista Science, você se livraria se você bebesse em média 2 litros de água por dia. 45 sintomas de doenças diferentes. Mas aí então você está habituado a tomar o refrigerante, seja de coca, seja de outra coisa, e você toma mais algo que vai desidratar você. Por isso que as pessoas não entendem bem. Quando eu era pequeno, eu era criança, a Coca-Cola era uma garrafa de 330 ml. Hoje só um botijão de 4,5 até já existe. E tem gente que toma tudo, não toma? Porque aquilo causa desidratação e sede. E as pessoas são freguesas da companhia, que é uma das mais ricas do mundo, à custa da saúde, da degradação da vida dele, da saúde dele, da mente dele e da eternidade dele. Então, a partir de agora, o convite que eu faço a você não usar mais refrigerante. Porque, inclusive, a Fanta Uva, não sei se a senhora chegou a ver um estudo, doutora, lá nos Hospitais Clínicos de São Paulo, nós temos uma sessão que trata de pessoas que tiveram câncer de intestino, e eles deixaram uma amostra lá, várias tripas, viu, irmãos? A linguagem mais usual, todas roxas, com o corante da Fanta Uva. E tem a outra sessão que são as tripas alaranjadas. A Fanta Uva, laranja e a Fanta Uva. Fanta Uva. Tá? Então não use mais isso. Não dê para o seu filho aquilo que não vai deixar ele ser uma luz nesse mundo. E nem para o seu marido, nem para a sua esposa. Faça como eu, água mineral. Água de coco. Aliás, a irmã explicou hoje para mim, né, irmã? As minhas amigas do hotel também carregam toda hora um monte de coco lá, né, queridas? Me desculpem, tanto coco, viu? E água. Então esse é o refrigerante de Deus para você, irmãos. Vai te fazer bem. Dá sais minerais, fresquinho, uma bebida íntegra. E a água mineral é a melhor água, é a água curativa. A água que o sistema de saneamento trata aqui não é água boa. Ela serve para lavar, para tomar banho, tá? Mas para beber não. E nem para cozinhar deveria usar, sabe? Então a água que Deus aconselha que nós usemos é a água como ela sai da rocha, íntegra, com toda aquela formação química natural que ela carrega, tá? Pois, olha, você multiplica o seu peso por 0,3, é a quantidade de água que você precisa por dia, tá? Em média 2 litros. Eu não suportava tomar água, eu tinha náusea. Quando eu entendi que eu precisava tomar água, eu orei a Deus. Hoje eu tomo até 4, 5 litros por dia, mas eu estou com sede. Então você vai falar: Senhor, eu quero a partir de hoje tomar água. Amém? Amém. E não mais o refrigerante. Eu estou falando em vida eterna, em saúde, qualidade de vida, longevidade e o prazer de você ter uma saúde abençoada por Deus. Tá? Também chocolate, irmãos. Estou escutando um monte de resumos aqui. Ah, cadê? Eu trouxe aqui. Estão vendo isso aqui, irmãos? Você só vai substituir. Tudo que você está tirando, você está substituindo com coisa melhor. O café com chás naturais. Os refrigerantes com água de coco, água com limão, sucos naturais. Mas sempre prefere não comer a fruta, tá? Eu posso fazer o suco na boca. Em vez de tomar o suco de mamão, eu posso fazer o suco de mamão na boca. Em vez de tomar suco de laranja, eu posso fazer o suco de laranja na boca. A laranja, se fosse para tomar só de suco, Deus fazia já em caixinha no pé. Ele fez ela redonda, bonita. Eu ganhei umas laranjas Bahia. A laranja Bahia é a mais gostosa do mundo, eu acho, irmãos. Vocês têm ela aqui, não tem? Como é boa essa laranja? Em São Paulo é rara, não chega gostosa como está aqui. O Lula, um amigo da ditadura, me trouxe uma sacola, irmãos, eu deleito. Eu chupo aquela laranja fazendo picota. Tá? Laranja Bahia. Eu até olho na boca.
Agora, então, você vai substituir pelos sucos. Mas fruta de preferência comida, tá? Mas é água, a água natural. Agora, chocolate, irmãos. Esse aqui é uma substituição. Chama alfarroba. Quem conhece? Alfarroba. Levanta bem alta a mão quem conhece. Ó, poucos conhecem, ó. Ele é gosto de chocolate, sabor de chocolate, cor de chocolate, tá? E ele não tem açúcar, nada da cana. Ele não tem leite, nada do leite. É feito com leite de soja. É feito com um tipo de chocolate que não é o cacau. É feito de alfarroba. É uma semente de uma árvore que é preparada, feito lá em Curitiba, no Paraná. Tá? Aqui está vazio, viu? Eu já comi, é tão bom. Eu era chocolatra. Eu não como chocolate há anos. Esse aqui é uma espécie de um prestígio de alfarroba. É com recheado com coco e com coberto com chocolate de alfarroba. É uma delícia, irmãos. Olha, vende alguém já viu vendendo aqui isso? Vende aqui, pastor? Tá. Depois você anota alfarroba e encomenda quando for para Vitória, Salvador, Itabuna, acho que talvez possa ter. Em São Paulo, isso aqui, irmãos, custa estabelece em torno de R$ 4,90. Eu pagava R$ 2,85, mas eu falei tanto para as igrejas, né, que tudo para comprar agora ficou mais caro. Não tem problema. Tem em pó também. Você não vai dar mais para o seu filho Nescau nem Todd, porque está carregando veneno. Mas se ele, enquanto você não comprar o chocolate de alfarroba, você pode dar para o seu filho, né? Porque não é direito que você ensinou ele a comer errado, ele é uma criança, ele não vai entender o que você entende. Então, urgente, encomenda o pó de alfarroba para preparar com leite de soja, ou leite de gergelim, ou leite de castanha, ou leite de aveia, ou leite de arroz. Escolhe o leite que você quer. Esses aí dá até para fazer em casa. Eu estive na Europa. E lá, leite, vocês veem de tudo, né? O que mais sai lá é os leites de castanhas, né, doutor? Leite de avelãs, leite de amêndoas, é uma delícia, leite de coco. Mas não esse comprado pronto, hein? Pega o coco, rala ele, põe no liquidificador com água, ou aveia e leite de coco, delicioso. Amém? Sempre. Tá? Você bate com alfarroba, adoça com mel. Se for fazer frio, bate no liquidificador, vai ficar um delicioso milkshake de alfarroba, irmãos. Muito melhor que chocolate. E não vai tirar do seu filho a sabedoria, a inteligência, o brilhantismo. Amém? Se alguém já é sábio, né? Já tem, tipo o Gabriel, vai ficar mais ainda. Se fizer isso. Agora com 15 anos vai complicar. Mas se experimentar, olha, segura se puder. Tá? Hiperatividade acaba, tá? Acabou. Crianças elétricas, tá? Vão voltar a ser crianças dóceis, sábias, naturais, inteligentes, tá bom? Cerveja sem álcool também acabou, tá bom, irmãos? Nós não vamos ficar imitando o mundo, irmãos, não vamos dar maus exemplos. Champanhe sem álcool, no aniversário você escolhe aquela champanhe, o vizinho escuta o barulho e fala, aí você vai lá e fala, olha, é sem álcool, tá? Precisamos imitar o mundo, irmãos. Isso era profético. Para ensinar os sinais dos tempos, 27 de 12 de 1889, a igreja está se igualando ao mundo. Os membros da igreja amam o que o mundo ama. Conflito do século 637. A conformidade com os costumes mundanos nunca, né, na verdade, vou repetir, a conformidade com os costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Nunca o mundo a Cristo. Grande conflito que é esse 12. Então, acabou essa parte. Tá? Quem entendeu a mensagem de hoje, levanta a mão. Que bom. Todos entenderam. Deus seja louvado. Agora eu quero concluir o testemunho. Eu vou te contar uma história. O que você vai abrir para mim? Me ajuda? Um pouco de água para mim. Olha, presta atenção. Deserto do Saara. Eu já estive lá. Chega em alguns lugares a fazer 60 graus, irmãos. É terrível. Você não sente tanto todo esse calor se você estiver bem coberto o corpo inteiro. Você viu já os beduínos nos filmes? Por que os beduínos, que é aqueles nômades que andam no deserto,
Eles estão completamente cobertos. Aquelas roupas que eles usam, irmãos, é de lã pura. Eles criam ovelhas e cabras e caprinos no deserto. Vivem disso. Caprino, eles se alimentam daquelas vegetações esparsas que tem lá. Aquelas, como chamam? Fugiu o nome aqui agora. Sarsas. Eu até trouxe uma sarça, igual a que Moisés já pegou no fogo. Eles se alimentam disso. Eles bebem pouca água, os caprinos. Conseguem andar bastante tempo com pouca água, tipo camelo. E assim vivem os nômades, os beduínos. Abraão era beduíno, Jacó era beduíno, Isaac, e assim a sucessão deles. Então, para estar no deserto, tem que cobrir o corpo inteiro, só os olhos para enxergar. Roupa de lã. Do contrário, você vai ter a insolação. Você vai começar a transpirar, vai perder água, vai desidratar. Já ouviram falar naquela corrida chamada Paris-Dakar? Ouviram aqui? Chegou aqui isso? Acho que sim, né? É uma corrida no deserto. Tem corrida de moto, esses jipes incrementados, caminhão. Então três repórteres estavam fazendo cobertura do Paris-Dakar. Um desses jipes bem turbinados, especiais para o deserto. Só que tem um superaquecimento, eles pararam um lugar, era um lugar de sombra. Não de sombra do sol, sombra de sinais. GPS não estava conseguindo capturar a posição geográfica e nem celulares, sombra. Eles não conseguiam fazer contato para chamar um apoio. Dois dos repórteres saíram, levantaram o capô e examinaram para ver se podiam fazer alguma coisa, algum reparo. Estava saindo um monte de fumaça. O outro ficou lá dentro tentando o sinal de rádio. O que ficou lá dentro não conseguiu o sinal. Falou para os dois: espera um pouquinho que eu vou subir lá naquela montanha, aquele montezinho, aquelas grutas de areia, e vou dar uma olhada se tem alguma coisa aqui por perto. Água, uma bebida. Veja. Ele foi até lá, subiu na duna, olhou 360 graus. Não viu nada, não tinha nenhum vilarejo. Ele voltou, tinha andado uns 100 metros, chegou ali, cadê o jeito? Desapareceu. Foi menos de 10 minutos. Será que os amigos iriam embora deixando ele lá sozinho? Ele olhou para o chão, ele tinha certeza que o jipe estava, não tinha nem marca de pneu, nem pisadas de ninguém. Ele descobriu que ele estava perdido. O deserto é incrível, você se engana. Ele foi para a direção que ele acreditava que era o jipe, mas ele foi para outra direção oposta. Só que tinha um problema, ele estava com camiseta e bermuda, não estava bem coberto. Outro problema, estava o cantil, a lei andar com cantil de 2 litros carregado. Se você pisar na areia, ele estava com 1/4 de cantil de água. Começou a andar. Isso era por volta de 6:30 da manhã. Estava 44 graus. Quando deu por volta de 9:30, 10 horas, 55 graus na sombra. Sombra de algumas... Olha, eu estive lá e falo para você, porque o deserto do Saara e algumas imediações tem umas montanhas de rocha, né? muita rocha e muita areia. E ele começou a ficar agora desidratado, suou tudo que podia, começou a tropeçar, a cair, tremor no corpo, começou a ter miragem, até que ele viu e esbarrou no meio alguma coisa, era uns destroços, um pouco de entulho, apalpou bem, viu que tinha um salão, ruínas antigas. Ele criou um pouquinho de força, né? Adrenalina, né? Quando a adrenalina é um hormônio interessante, você já não tem mais força alguma. Você está andando numa rua à noite, uma jovem, meia-noite, voltando da escola, a rua está deserta,
escura. De repente ela começa a escutar passos. Ela para, os passos param. Ela começa a andar, os passos começam a acelerar. Ela fica apavorada, ela corre, ela está cansadíssima, trabalhou o dia inteiro. Se for preciso, ela pula o muro. Ela chega em casa, ela tranca a porta e ela senta no sofá e fica, né? Fungando lá, respirando fundo para poder. E nessa hora, quando ela sente e percebe que está fora do perigo, o corpo começa a liberar endorfina, né? Para poder recolher toda aquela adrenalina. Mas ela não dorme à noite. Tá? Então esse rapaz ele começou a produzir a adrenalina, criou uma força extra, chegou lá, começou a palpar aquelas muralhas, os destroços daquelas ruínas, entrou lá dentro, não tinha teto, nem telhado, e tinha um monte de pias em torno das duas paredes dos paredões. Era um antigo local no deserto para os camelos pararem, né, os beduínos, os viajantes, só que estava abandonado. Então ele começou a ver aquelas torneiras sem aquele abridor, tudo enferrujado, e tropeça de novo em outra coisa, era uma garrafa com 330 ml de água, e tinha uma rolha. Ele pegou aquela garrafa, estava cheia de água, e deu lá, põe na maquinaria, na bomba, gira, e depois enche para o próximo viajante. Aí ele viu que tinha uma engenhoca, sabe aquelas bombas antigas de você, manual, de você girar e fazer uma compressão para que a água suba do subsolo? Já viram isso? Tá. Só que essas bombas tem um bocal, uma taça de ferro. Você tem que colocar água naquela taça para não entrar ar quando você for fazer a sucção, ok? E essa água que tinha lá era para colocar na taça. Ele começou a examinar rápido e lembrou de uma engenhoca semelhante que tinha o seu avô, umas fotos antigas, e entendeu, capturou que tinha que fazer alguma coisa semelhante. Agora ele estava em dúvida, porque aquela água, segundo era a medida certinha que tinha que colocar tudo. O que você faria? Você beberia aquela água, viveria talvez mais de 1 hora, 2 horas? Ou você tentaria pôr naquela engenhoca que estava toda enferrujada, abandonada há alguns anos, para ver se saía uma água melhor, para você poder se sustentar? O que você faria? Vou te dar 15 segundos para você. Pode falar, seu amigo lá. Enquanto isso, me deu mais sede, eu vou tomar mais água. Bebiam água. Vocês estão divididos hoje aqui, né? Ele não bebeu. Ele falou, vou pôr aqui. E tinha uma torneira do lado, né? Se caso algo der errado, eu vou ver se eu consigo fazer com que essa água seja devolvida na garrafa. Depois ele pegou aquela torneira também sem um negócio de abrir, encaixou o bocal da garrafa ali e começou a mexer na maquinaria. Estava toda enferrujada, encalacrada. Ele dava uns pontapés para ver se descolava um pouco as ferrugens, né? Para poder fazer com que aquilo. Mas depois de uns 15 minutos, ainda usando adrenalina, ele conseguiu dar uma volta. Mas usou toda a sua força, né? Ele estava suando mais ainda e deu outra. Olha, quando ele deu a 7ª, a 8ª volta, começou a sair um fio de água enferrujada lá. E aí ele deu vontade de rodar mais para ver se recuperava, né? Falou, vou tomar o que sai lá. Aí deu meia garrafa de água enferrujada, né? Parou um pouco, ele foi lá, deu uns chutes lá, uns tapas na torneira, e começou a perceber que começou a gotejar, né? Um pouco de mais água enferrujada, e começou a vir um fio de água pura. De repente estava saindo um monte de água, irmãos. Então ele lavou a cabeça, lavou a roupa, tomou banho, bebeu toda a água que queria, encheu o cantil dele era de 2,5 litros, e saiu, né? Cantarolando. É para achar agora alguém no caminho. Aí ele lembrou, irmãos, que ele esqueceu de encher a garrafa. Ele voltou, 5 minutos tinha passado, voltou até lá, estava jorrando água, encheu a garrafa, tampou com a rolha, né? E estava com um lápis de fazer mapa no bolso, e ele pegou o lápis e teve uma ideia. Ele colocou no rótulo, né? Estava escrito lá, põe na máquina e roda a manivela. Ele falou, funciona mesmo, como ele escreveu. Isso, por que eu estou te contando essa história? Só por causa dessa frase. Tudo que você está ouvindo aqui funciona mesmo. Funciona mesmo. Esse vai ser um dos nossos jargões, tá? Funciona mesmo. Amados, mais um. Salmo 78, 41. Está escrito:
voltaram atrás, tentaram a Deus, duvidaram do sangue de Israel. Para que nós não voltemos para trás, irmãos, sabe que o anjo da morte vai fazer tudo para você voltar para trás as coisas que você está conquistando essa semana. Voltar para trás significa voltar para o Egito. Você era um escravo no Egito. Nós éramos escravos. E Deus, Ele sempre insistiu que Israel não voltasse para o Egito, mas fosse para a nova terra que emana leite e mel. Essa terra que nos aguarda lá no céu, amém? Amém. Mas nós vamos usufruir disso, dessa bênção aqui e agora, amém? Amém. Então, para nós não voltarmos para trás, irmão, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos demolir a ponte que nos permitiria voltar para o Egito, amém? Amém. Vamos demolir? Vamos? Amém. Se a gente demolir a ponte, não dá para voltar mais, irmão. Vocês aceitam? Amém. Em oração? Amém. Então, quando eu falar a ponte, vocês vão dizer caiu, tá bom? Amém. Vamos testar a ponte? Caiu. Parabéns. Amém. Por que funciona? Amém. Maravilhoso. Amém. Você vai lembrar disso. A ponte já não existe mais. Você permitiu que você autorizou a Deus a demolir. Nova vida, irmãos. Tá? Olha, eu ia ler um verso bíblico, vou recitar para você. É o verso bíblico chave de hoje. Está lá em João 46. Tá? Está escrito: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quem falou isso foi Natanael para Filipe. Filipe disse que achou o Messias. De onde veio? De Nazaré. Nazaré eram aqueles bairros onde era um reduto de bandidos, de foragidos. Tá? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Foi a pergunta de Natanael para Filipe. Sabe o que Filipe disse? Vem e vê. Vem e vê. Guarda essa expressão. Vem e vê. Vem, irmão, será que a vida do jovem nazareno, filho do carpinteiro, passado mais de 2000 anos, de tudo que ele fez, ainda seria digna de consideração e de meditação? A resposta de Filipe, para mim, continua sendo suficientemente prática e bastante. Vem e veja. Vem e veja a rocha que suportou o vento dos séculos. Vem e veja a verdade inabalável, a graça imaculada, a lealdade sem medo. Vem e veja a chama que os déspotas e tiranos não conseguiram apagar. Vem e veja a paixão que a tirania não pode sufocar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja o que está acontecendo pelo mundo. Eu viajei e vi, e eu quero testemunhar para você. Olha, como fundações como a de Bill Gates estão construindo pelo mundo, irmãos, hospitais, universidades, orfanatos, asilos, saneamento básico. Alguns prédios, por curiosidade, são erigidos ao lado das antigas colunas do comunismo, do humanismo, do ateísmo. Veja e veja se pode vir alguma coisa de Nazaré, alguma coisa boa. Veja com seus próprios olhos. Veja vidas transformadas, alcoólatras agora sóbrios. Alguém aqui já viu um dos maiores milagres que eu já vi? Os meus olhos. Cachaça se transformar em fogão. Quem já viu cachaça se transformar em fogão? Eu vou ter que contar. Raimundo Vanderlei Cavalcante, um cachaceiro. Ele era lá da região de Sergipe, aqueles cabra macho. Foi lá para São Paulo, levou a esposa, teve uns filhos, tanto lá na região de Sergipe dele, mas aqui em São Paulo, 7 filhos. Escadinho, mas já tem 9 anos. Esse homem levanta para trabalhar 10 para 5, às 5 e 5 já está no boteco tomando as primeiras. Já perde a sobriedade. Ele chega em casa, os filhos desaparecem.
com medo do pai, porque ele chega, ele pragueja, ele chuta as crianças, ele bate nas crianças. A esposa, muito simpática, mas toda marcada de hematomas, porque ele é muito rude, ele bebe e fica agressivo. A geladeira estourada, a porta saindo para fora, o fogão de 4 bocas só não funciona, todo cheio de chutes. Essa mulher conheceu um guerreiro de oração, e ele, com a esposa, ministraram um curso bíblico para ela e para os filhinhos, quando Raimundo estava trabalhando. Eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, foram batizados, ela e os filhos de 8 e 9 anos. Testemunhos Seletos, página 1, página 150, volume 1, página 150. Orientação da criança, página 486, 496, melhor, 486 a 490 e 499 a 500. Digam que as crianças a partir de 8 anos que querem ser batizadas devem ser conduzidas pelos pais. Não permitir os pais dizer que não pode, que não estão preparadas. Isso é um crime contra o céu, contra a salvação. Deixai vir a mim os pequeninos, disse Jesus em 10, 13 a 15 minutos. Aquela mamãe entendeu a mensagem de Deus, deixou os filhinhos cuidar e foram batizados com ela. O Cavalcante nem imaginava isso. O Cavalcante não admitia entrar alguém na sua casa. Muito bem. Como atingiu o Cavalcante agora? Era o sonho da família ver aquele homem transformado. Começaram a orar, colocaram o nome dele já bem antes, numa dessas agendas de oração. Parabéns para os que têm as suas agendinhas, já está carregado de nomes aqui, ó. Deus seja louvado. Amanhã a gente quer trazer a agenda, mas você não precisa esperar essa aqui. Pega um caderno velho, tire as folhas usadas, uma caderneta, ou compra um caderninho de R$1 e enche de nome, traz para o altar e venha ver o excepcional, o impossível acontecer. Amém? Bom, depois de alguns dias do batismo, ele falou: vamos agora buscar o Cavalcante. Passou um mês e meio. Qual é a hora que ele está lúcido? Só das 10 para 5 às 5 e 5. 15 minutos por dia de lucidez, irmãos. Então aquele homem de Deus foi lá, apertou a campainha, só que não tocava, bateu o palmo. Cavalcante, se você realmente é um cabra macho, eu vou te falar um verso da Bíblia, você vai escutar. Ele saiu, ele não aceitava ninguém lá perto. Os vizinhos tentavam ameaçá-lo, falando: se você volta lá para as crianças, a gente vai delatar você. Pode delatar. Mas quando eu sair, vocês vão acertar comigo. Ele andava com uma peixeira. Os vizinhos tinham medo dele. Ele já saiu com uma peixeira quando alguém apareceu, batia na porta. Um facão. E aquele homem de Deus pegou ele do jeito dele, né? E aquele homem recitou lá no portão: escuta aí essa coisa, depois eu vou embora. Ele falou: fala, mas sai correndo, que eu sou um cabra macho. Falou: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. João 3,16. Assim foi no dia seguinte, outro verso. Assim, outro dia foi uma semana. Aí depois do 8º dia, falou: Cavalcante, se você é um cabra macho amanhã, eu quero entrar na sua casa, quando ficar 2 minutos aí dentro. Se você você vai me deixar entrar, você já sabe quem eu sou? Tá bom, pode entrar. Irmãos, resumindo a história, ele ficava 2 minutos lá e tinha que sair correndo depois, o Cavalcante expulsado. Esse homem conseguiu, de um jeito muito peculiar, dar um curso do Cavalcante. E o Cavalcante se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de 8 meses, irmãos. Quando o Cavalcante chega em casa hoje, os filhos brigam para ver quem vai pegar o colo do pai, os pequenos. Começam a tirar o bolso do paletó dele, para ver se tem alfarroba, para ver se tem bala de mel, né? Para ver se trouxe água de coco. Esses doces que ele dava para os filhos. A esposa bonita, sem hematoma, perfumada, muito simpática, né? Irmã Maria. E ela recebe, dá um beijo nele. Irmãos, fogão de 6 bocas novinha, irmãos. Amém? Amém. Geladeira duplex. Não vou falar marca, não. Hoje é a primeira parte importantíssima.
Entenda agora. Se ligue, porque Deus te criou para ser próspero em tudo, como eu já tenho insistido. O que está faltando? O que está faltando? O Senhor vai dizer amém? Amém. Eu quero dizer para você que quem está falando isso para vocês, primeiro eu falo em nome de Jesus, irmãos. Amém. E eu tenho propriedade para falar em nome de Jesus, porque eu encontrei Jesus na poça de sangue da minha esposa, do meu filho. Tirado foi arrancado. E depois que eu me descolei de lá, depois do mundo, conhecendo a palavra de Deus e estudando para me achar provado diante de Deus, Deus me tem abençoado com muita prosperidade, irmãos. Amém. Quem está falando para vocês é muito abençoado e muito próspero, tá? Glória do Senhor. Amém. E eu quero compartilhar a receita com você, amém? Amém. Então fica atento. Olha, como ser absolutamente próspero. Existe um texto da Bíblia, ele é pouco lido, irmãos. Pouco lido. E eu fui falando isso com o Maurão. Estava do lado, relaxou um pouco. Orei para a gente sair, falei, vamos fazer uma oração, Mauro. E vamos lá fazer as suas compras. Depois vai deixar ele em casa. Malaquias 3:7. Quase não é lido. Desde os tempos dos vossos pais, que vos desviaste dos meus estatutos para não os cumprir. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, eu tornarei para vós. Mas vós dizeis, e que havemos de tornar, Senhor? Os homens não sabem o que devem fazer. O que nós temos que fazer? Onde nós temos que ir? Como nós vamos fazer tal coisa? Está lá, 3:7. 3:8. Roubará, pois, o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Verso 9, esse é duro. Só falo porque está escrito. Dá calafrio. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós, a nação toda. Irmãos do céu, dízimo, diz lá em 27:30, o livro de Levítico, é santo ao Senhor, não é nosso. Uma criança fez uma definição de dízimo maravilhosa. Dízimo é 10% que meu pai recebe a mais do salário dele para devolver para Deus. É a parte que Deus ele põe a mais para você só para testar você. Escutou uma criança falando? Olha, irmãos, aproveita esse amém e fala o que está escrito em 18:13 do livro de Mateus. Se não fordes que nem essas crianças e vos converterdes, de modo algum entrará no reino dos céus. Lembra? Olha, veja, escuta com o teu coração. Deus não precisa de nenhum recurso que você tem. Deus é o olho da prata, Ageu 2, versos 7 e 8. De todas as coisas. Deus ele pode dar uma ordem e transformar o chão dessa igreja em ouro puro. Pode ou não pode? Se ele quiser, ele pode. Tornar essas paredes aqui, paredes de pedras preciosas, diamantes, do mais alto quilate. Deus, Ele não quer que você trabalhe para Ele, como já foi dito, Ele quer trabalhar através de você, amém? Amém. Ele quer que você seja um cooperador dEle, da grande missão eterna que nos foi outorgado na eternidade, se quisermos participar dela. Então, é um teste para ver o teu equilíbrio, a tua sensatez, a tua lealdade e fidelidade. Causa-lhe vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vida do campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações, todas vos chamarão de bem-aventurados, porque sereis uma nação deleitosa, diz o Senhor dos exércitos, amém? Amém. O que é o devorador? Irmãos, lá em Israel, quando eu vivi lá, os rabinos, eles sabem que são devoradores. Está no Talmud. São caças dos piores demônios que agem na vida financeira de cristãos.
ou de religiosos. Você pode, olha para mim, você pode, primeiro, está escrito em Mensagem ao Jovem, página 248, que nossas orações não serão aceitas por Deus no lugar dos nossos vícios, não serão. Você pode orar sem cessar, pode jejuar, você pode fazer campanhas de oração,